Olá, olá, professora Rosária, tudo bom, alunos do Convergência? Que alegria estar aqui com vocês. Professora Rosária, estamos transmitindo também pelo Instagram. Sério? Mas eu não, Sério? só você. Só Não, você, estamos né? transmitindo pelo Convergências, pelo perfil do Sim. Convergências. Então, galera do Instagram, sejam bem-vindos. Houve muitas Olha, inscrições, então a gente abriu, né, para o pessoal também da internet como um todo. Obrigado, professora Rô, pela oportunidade de estar aqui. Sejam todos prazer. muito bem-vindos à minha aula. As pessoas se inscreveram assim, mais de 100. Teve briga, etc. Eu não consegui. Mas olha, as pessoas estão atrasadas, né? Porque foram 140 inscrições. Nós passamos o Meet só permite 100. Mas nós passamos de 100, porque eu falei, olha, é melhor passar de 100 do que enfrentar essa briga. Até porque muita gente falta mesmo, né? Mas assim, as pessoas estão atrasadas, é porque começa às 8, são 18h59, as pessoas estão se preparando para entrar no ar, né? Eu queria saber aqui, só assim, quem já fez o módulo 1 com o professor João Roriz? Aqui. Galera do Instagram também, quem fez o módulo um, por favor, Você que sabe, né? anota aí, diga aí, eu fiz o módulo um. Deixa eu perguntar então, Adriana, você fez? Adriana Feijó? Janete Rocha, você fez? A Janete já falou que não. Adriana não. Adriana não. Eudineia fez? Janete também não. Eudineia? Anne Carolina? Anne Carolina? Cristiane também não. A professora Cristiane, né? Ana Simões fez? Rafael, Vivian? Rafael não fez. Rafael não fez. Eu acho que está todo mundo aqui que não fez, é isso? São as pessoas que não fizeram. Galera do Confundi Instagram, agora. a gente daqui a Tá. pouco vai entrar, Acho que tá? ninguém fez daqui. Quem já Daqui fez a não pouco tá a gente aqui, vai começar né? o Não nosso vai assistir de curso. novo, né? Então é isso. Então essas 100 pessoas novas que fizeram a inscrição estão chegando. Galera do Instagram, a gente já está começando, tá? Estou só esperando a professora Rosária dar algumas informações lá no Meet. Quem fez o módulo um, por favor, já coloca aí um comentário sobre o módulo um. Quem tem interesse em fazer o módulo um também comenta. E quem quer fazer o módulo 2 do nosso curso de psicanálise. Daqui a pouco a gente começa o nosso aulão. Aguenta aí um pouquinho, tá? E sejam todos muito bem-vindos. De 6 horas. Eu já fui professora de matemática um dia. Hoje eu já estou cansada aqui de calcular, já erro tudo. De 6 horas. E essa hora e meia, vocês irão receber um resumão, né? O professor que falou isso, eu estou só copiando dele. Ele falou, vão receber um resumão do que foi feito no 1, mas que já dá para ter uma noção da importância da psicanálise. Eu sei que aqui serão pessoas psicopedagogas. Sejam todos muito bem-vindos aqui no Instagram para o nosso aulão. Estamos só esperando a professora Rosária dar algumas informações ali no Meet para a gente poder começar. Nesse aulão nós vamos fazer um resumo fazer uma introdução à psicanálise e posteriormente falar do nosso curso de psicanálise que nós vamos dar pela Convergências Educacionais. Quem fez o módulo 1 poderá fazer o módulo 2, quem não fez o módulo 1 poderá ingressar. Né? Porque Freud deixou muitas contribuições, mas o básico, a psicopedagogia não precisa nem se aprofundar para falar de Lacan. É bom conhecer, mas agora os mecanismos de defesa, o início todo de Freud, o complexo de Édipo, essas coisas precisam entrar na nossa cabeça, assim, como Piaget também, né? Para a gente poder fazer um atendimento de excelência. Senão vai tudo na base da intuição, do senso comum. Aí a gente vira aquele profissional que não podia nem ter espaço no mercado, né? Então por isso que a gente oferece esse tipo de curso. Porque eu sei que professor João, se deixar eu vou ficar falando a noite toda, você sabe bem. A turma é sua. Um beijo grande para vocês. Eu vou fechar a câmera para não atrapalhar, mas vou estar aqui quietinha, ouvindo tudo que você falar, viu? Hoje eu não estou dando aula, hoje eu vou assistir psicanálise. Não, gente, e mais um detalhe. João foi meu aluno em psicanálise, né? Psicopedagogia. Mas na disciplina psicanálise, Sim. Ele é psicopedagogo e na disciplina de psicanálise ele foi meu aluno. Então eu tô aqui, a professora está aqui, hein?
Tá bom, professora Rosária, é sempre um privilégio ter você aqui com a gente, nos supervisionando. Nós estamos diante de uma professora doutora com 2 mestrados. Olha que inveja, inveja boa, inveja Eu branca, não tenho tá? psicanálise, eu dou psicanálise porque conheço Freud, mas não, eu sou psicóloga social. Que maravilha. Eu sou mestre em educação. Ó, a professora falou tudo, né? É o trio, né? É o social, a psicanálise e o Piaget para ser psicopedagogo. Pois é, exatamente. Então, bye-bye para vocês, curtam bastante esses conhecimentos. Estou aqui para... Antes, olha, 9h20 eu vou entrar. João, quando me olhar na tela, eu vou fazer para ele parar, porque ele é outro que não para nunca de falar. Tá bom. E aí eu quero 10 minutos com vocês, tá bem? Isso aí. Todos daqui receberão esse certificado, mas a gente precisa organizar aqui de que maneira a gente vai conduzir esse certificado, tá? Beijo, beijo. Obrigado, professora Rosária. Beijo grande para você. Valeu pela introdução. Obrigada aqui. a você. Então, pessoal, estamos ao vivo pelo Meet. Para quem se inscreveu, para quem conseguiu se inscrever, parece que houve um overbook, né? Houve uma inscrição além do imaginado. Então, a gente abriu também para a galera do Instagram. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão aí também no Instagram assistindo a gente. Hoje, uma aula muito especial de introdução à psicanálise. Nós temos um grupo aqui muito heterogêneo, temos professores, psicopedagogos, psicólogos, temos artistas, outros tipos de terapeutas também, holísticos, são todos muito bem-vindos a essa aula. Como a professora Rosária falou, a psicopedagogia trabalha com um trio parada dura, né? Piaget na educação, Freud na psicanálise e Pichon Rivière na área social. Então, os psicopedagogos também são muito bem-vindos aqui. Mas hoje nós falaremos de psicanálise. E como mote do nosso curso, eu trouxe o problema do ser. Por que eu trouxe esse tema, pessoal? Esse é um tema que não é da psicanálise, é um tema da filosofia, mais propriamente dita da metafísica. Mas é porque, como nós temos um grupo muito heterogêneo aqui hoje, nós temos alunos que são terapeutas, nós temos alunos que são professores, nós temos alunos que fizeram o módulo 1 e que estão prestigiando essa aula. Temos alunos que querem fazer o módulo 1 de psicanálise e tem alunos que vão fazer o módulo 2. Eu decidi falar um pouco da matéria-prima utilizada por Freud na psicanálise. Então nós vamos voltar um pouquinho no tempo e vamos começar a falar sobre os sofistas. Nós vamos lá na Grécia Antiga, rapidamente, tá? Prometo que vai ser breve, mas vai ser uma explicação muito legal sobre como funciona e como é importante a gente debater o problema do ser. Afinal de contas, o que é o eu? O Freud trabalhou essas questões e vocês vão trabalhar com isso na vida de vocês e também com os seus alunos ou com os seus pacientes dentro do consultório. Então, hoje nós conversaremos basicamente sobre o problema do ser e vamos introduzir a questão da psicanálise. No módulo 1 do nosso curso, nós trabalhamos a breve história da psicanálise, falamos do aparelho psíquico freudiano, nós falamos das maneiras que nós utilizamos de investigar o inconsciente através das portas do inconsciente. Olha que bonito. São 5 portas que o Freud utiliza para nós acessarmos o inconsciente. Tá? Nós trabalhamos também a segunda tópica do aparelho psíquico e as mecânicas de defesa do ego. Foi o que a professora Rosária falou. Até mesmo na psicopedagogia, a gente saber que um paciente está deformando a realidade para melhor se inserir nela, é necessário entender por que isso acontece. Então, nós falamos sobre o mecanismo de defesa do ego e falamos das fases psicossexuais. Para que vocês saibam, no módulo 2, eu trabalharei mais com a pré-história filosófica da psicanálise, farei um aprofundamento das teorias freudianas, falarei de estruturas clínicas e os principais autores da psicanálise, além de Freud. Tudo bem? Pessoal, o que é o problema do ser? Dentro da metafísica, na filosofia, nós estudamos a essência das coisas. Todas as coisas têm sua essência. E como descobrir a essência do tempo? Como descobrir a essência da vida? O que é o ser? O que é a ideia? O que é o conhecimento? São problemas imensos sobre coisas óbvias. Porque às vezes a gente tem problemas óbvios, mas a explicação desse problema óbvio já não é tão óbvio assim.
Então nós vamos ver os grandes filósofos da história da humanidade se debruçando sobre assuntos simples, como, por exemplo, o que é o ser. E isso eu acho que é muito importante para nós iniciarmos a nossa conversa. Existiu na Grécia, no século VI a.C., um filósofo chamado Parmênides, que vivia em Eleia. E ele dizia que o ser é uma coisa complexa. O ser é. E nada que não é ser, não é. Olha que coisa mais engraçada. Parece uma criança falando e chegando a uma conclusão óbvia. Tudo que se concebe na natureza é. Ou seja, aquilo que nós podemos perceber é. Portanto, não pode não ser. Agora deu uma confusão na cabeça. Tudo aquilo que é, é. E aquilo que é, não pode não ser. Se é, não pode não ser. Ou seja, o ser, o elemento ser, seria eterno, único, móvel, ilimitado. Então, Parmênides trabalha com uma ideia de que tudo aquilo que é para sempre. É único, é móvel, não se modifica. E o Parmênides diz que a gente só consegue pensar naquilo que existe. Ou seja, o que eu penso que existe, de fato existe. Vocês vão ver que ao longo da nossa trajetória, essas ideias do Parmênides vão ser rechaçadas por vários filósofos. Para começar, um grande ídolo meu, tá? Heráclito de Éfeso, diz o seguinte, logo depois, Heráclito de Éfeso, se eu não me engano, ele era 10 anos mais novo do que o Parmênides, só que ele contrariou o Parmênides. O Parmênides vivia em Eleia, numa parte da Grécia, e o Heráclito vivia em Éfeso, numa outra região da Grécia. Naquela época não tinha internet, não tinha telefone, a imprensa não tinha sido inventada, vale a pena a gente lembrar disso, né? Século VI a.C., mas ainda assim as ideias dos dois, vamos dizer que dialogaram. Tá? O Heráclito de Éfeso dizia o seguinte, que tudo flui, nada persiste e nem permanece o mesmo. Ele até utiliza uma analogia que eu gosto muito. Nenhum homem entra 2 vezes no mesmo rio. Porque quando você vai se banhar no rio novamente, já não é mais o mesmo rio e você não será mais a mesma pessoa. Ele diz que o ser não é mais do que o vir a ser. Ou seja, o ser não é mutável para Heráclito é para o ser é modificável. E tudo aquilo que o ser é hoje é muito menor do que ele um dia será. Ou seja, ele está em eterna mutação e ele é hoje uma essência daquilo que ele será no futuro. Tá? Aristóteles depois vai trabalhar com essas ideias. A luta é a mãe e o princípio de todas as coisas. Nós lutamos para buscar uma melhoria de mundo. E esse vir a ser, ele dá um nome de devir. O devir é dinâmico e permanente na luta entre os contrários. Olha que coisa bonita, né? Então existem contrários, os contrários são fundamentais para que dos contrários nós possamos criar da angústia dos contrários, da angústia daquilo que se contrapõe, a gente pode tirar uma essência de possibilidade sobre o futuro. E esse vir a ser, esse devir, ele nos modifica o tempo todo. Ah, gente, isso é muito bonito, né? Quem fez o módulo 1 do nosso curso já está sacando que Freud utiliza muito dessas analogias, mas vamos chegar lá, tá? Não se preocupem, não. Vamos viajar um pouquinho no tempo, tá? Para entender que isso modifica a forma como o ser humano olha a vida. Até então as coisas eram muito automáticas. A partir do momento que esse grupo de filósofos começa a pensar no ser, abre espaço para outras questões. Sócrates, no século V a.C., ele vai ampliar a dúvida sobre o ser. Ele cria um método chamado maiêutica, que oferece um exame sobre não o problema do ser, mas o problema das ideias que formam o ser. Olha que interessante, o Sócrates tinha 4 anos e ele viu a mãe dele trabalhar como parteira. E a mãe do Sócrates, quando não conseguia tirar a criança de dentro da mulher grávida, o que acontecia é que a criança infelizmente morria e a mãe morria também. Então Sócrates cria toda uma teoria
de que nós estamos em gestação das nossas ideias e que as pessoas só podem nos conhecer a partir das nossas ideias. Então, quando você não bota a sua ideia para fora, morre a ideia e você morre também, porque a essência do que é você para o outro morre junto com a ideia. Então, o Sócrates criou um método chamado maiêutica, que do grego significa parto de ideias, para conseguir tirar do outro a ideia que está dentro dele. Vocês já estão fazendo analogia com Freud? O Freud criou uma maneira também de fazer isso, de tirar de dentro do indivíduo algo que está lá dentro, que está machucando, alguma ideia que ele tem sobre ele, ou sobre o outro, enfim, ou sobre o mundo. E isso começa lá com Sócrates, com a maiêutica, tá? Quanto mais souber, para Sócrates, quanto mais a gente sabe, menos sábio nós somos. Porque o sábio não é aquele que sabe, mas sim aquele que gosta de saber. Olha que coisa interessante. Quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre um monte de coisas que a gente não sabe. É que nem subir uma montanha. A gente sobe a montanha e descobre que existe um mundo muito maior do que aquele que nos envolve, né? Do que aquelas cadeias de montanha que nos envolvem. Depois o Platão vai usar essa ideia para trazer o mito da caverna, que aí já é tema para uma outra live. Quando Sócrates diz conhece-te a ti mesmo, e essa frase foi atribuída a ele, tá, gente? Mas essa frase não é do Sócrates. Essa frase foi usada por ele, mas essa frase ela tem um sentido tradicional mitológico. Segundo a mitologia, Femonoé, filha de Apolo, chama o general da Guerra do Peloponeso, Sócrates, e dá a ele uma lição. Conhece-te a ti mesmo. Só conhecendo o ser interno é que nós somos capazes de entender os nossos atos, as nossas ações, as nossas ideias e colocá-las em prática no mundo. Bonito, né? Olha, se a gente parar para pensar, não é exatamente isso que Freud vai trabalhar na psicanálise. Ele vai fazer um estudo elaborado sobre o eu, sobre as questões internas, conscientes e inconscientes, para depois entender os pensamentos e as ações do indivíduo que ele faz a terapia. Então vamos lá. Platão, depois de Sócrates, critica a imutabilidade do ser. Porque lembra que Parmênides falou que o ser é imutável? O Platão não acreditava nisso. Ele dizia, inclusive, que o não ser não é negação, mas é o diferente. Ou seja, ser e não ser seriam complementares. Para Platão, o mundo seria uma cópia mal feita do mundo das ideias. Ou seja, existem dois mundos, o das sombras e o da luz. É o meio dualista, né? Para buscar o mundo das luzes, é necessário entrar no mundo real e, com isso, deixar as trevas, ou seja, deixar as ilusões. Deixar de lado as ilusões que te governam e governar a si próprio. Ora bolas! E não foi exatamente isso que Freud propôs no seu projeto terapêutico, na sua criação da psicanálise? Dentro do consultório de psicanálise, o que um terapeuta faz? O que o psicanalista faz? Ele quer que a pessoa tome posse do ego, tome posse do eu, tome posse de si mesmo. Que ele consiga regimentar o ego de modo que as ações externas não influenciem tanto nas tomadas de decisão. Não é mesmo? Então, vamos lá. Dentro da tua escola, você está dando aula e tem um aluno. Você sabe que ele está com conflitos. Significa que o ego dele está sob ataque. Ou do mundo interno ou do mundo externo. O ego, para Freud, vai ser o grande mediador entre essas duas instâncias, o externo e o interno. Dentro da clínica psicopedagógica, é a mesma coisa. Se o ego está sob ataque, é muito difícil esse aluno conseguir identificar por conta própria os problemas de educação que ele tem. Não é mesmo? Depois de Platão, nós vamos falar um pouquinho sobre Descartes. Descartes já é um cara que já é moderno, né? Ele já funda o modernismo do pensamento ocidental. Ele viveu no século XVI, já depois de Cristo. E Descartes era um francês que ele duvidava do ser. E ao duvidar do ser, ele descobre uma coisa muito importante. Ele descobre que a dúvida é a coisa mais importante que um ser humano pode ter. Porque a dúvida, ela existe e ela é indubitável. Descartes, ele sempre procurou entender
se existia no universo, no mundo, algo que não pudesse ser vítima das dúvidas. Eu vou dar um exemplo. Ele colocava em dúvida a matemática. A matemática pode ser duvidada? Pode. Vai que exista um gênio ruim, um gênio mau, que criou um mundo que me engana. Então a matemática me enganaria. Então ele coloca tudo sobre dúvida. Tudo. A única coisa que ele não consegue colocar sob dúvida é a própria dúvida. Ora, se eu tenho dúvida, eu não tenho dúvida de que tenho dúvida. Não seria lógico, percebe? Então, se existe uma coisa que é real no mundo, é a dúvida. A dúvida não pode ser questionada. E quem duvida, pensa. E quem pensa, existe. Então, daí que ele cria o cogito, né? O cogito significa aquele aforismo que a gente conhece tão bem, que diz: penso, logo existo. Só que, na verdade, a gente só fala muito essa frasezinha e esquece que tem um pensamento por trás disso. A dúvida, ela não pode ser questionada. Se eu duvido, eu penso. E se eu penso, gente, eu existo. Então está aí o Descartes falando da importância da gente tomar ciência das nossas dúvidas, de questionar o mundo, porque é dessa maneira, não conhecendo o mundo, que a gente percebe que a gente existe. Ou seja, nós não somos títeres, nós não somos comandados por algo externo. O ser é, e ele pensa, e ele por isso existe. É muito bonitinho, né? Eu acho formidável. A filosofia nos ajuda de tal maneira a entender o básico, né, dos elementos metafísicos da vida. Bom, gente, vamos chegar agora ao nosso grande ídolo aqui no nosso aulão, que é Sigmund Freud. Sigmund Freud, vocês já sabem, judeu, vivia na Áustria. Ele só saiu da Áustria para morrer em Londres depois da invasão nazista. O Freud, ele criou a psicanálise a partir de um ponto. Ele entendeu que existe uma segunda mente. Não existe apenas a racionalidade. Naquela época, tá, gente? Olha, final do século XIX, a gente vivia o auge do cientificismo, os homens se achavam muito racionais. O Freud vai dizer que os homens não estão dotados 100% de ações racionais, ou seja, nós não estamos no controle das nossas ações. Existe uma segunda mente, ou seja, existe algo inconsciente dentro de nós que age e fala por nós sem que o consciente perceba. Isso foi na época, assim, devastador. Na época isso foi extremamente para pensar. Freud, ao identificar que existe o inconsciente, ele amplia a discussão sobre o ser, sobre aquilo que nós somos de fato. Ele identifica o ser como self, o eu como ego. Entende que ego busca conciliar, ele é uma instância mediadora, executiva, que tenta conciliar aquilo que é interno com aquilo que é externo. Então vamos dizer que entre o mundo externo e o mundo interno existe a elaboração de um eu que tenta conciliar essas duas instâncias. Difícil, né? Vocês vivem o teu dia a dia, vocês sabem que as pressões externas muitas vezes entram em confronto com as necessidades internas. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. O que é interno? Dentro do nosso aparelho psíquico, há uma luta constante, segundo Freud, entre aquilo que é prazer e aquilo que é dever. Tá? Então, entre prazer e dever, existe uma luta constante. Isso internamente. O Freud deu 2 nomezinhos para prazer e dever. Para prazer, o Freud deu o nome de id, que em alemão significa isso. Segundo Freud, nós nascemos com o id. O id é motivador de absolutamente tudo na nossa vida. E ao longo da nossa vida, ali pelos 5, 6 anos, quando a gente começa a viver as castrações do mundo externo, o Freud diz que a gente cria o sentido de dever, que ele dá nome de superego, ou, no alemão, super-eu. Tudo bem? O super-eu é uma construção que vem do mundo externo. Já o prazer, o id, é algo que nasce com a gente, ou seja, o Freud acredita em algo inato, algo que vem junto com a nossa existência. Isso é muito interessante, né?
Esse é o aparelho psíquico, esse é o interno, tá? Agora vamos falar do externo. O externo é formado por objetos desconhecidos ou conhecidos a partir de pressupostos internos. O que isso significa? Existe o lado externo, que é formado por objetos que a gente reconhece através dos nossos sentidos, tá bom? Ou então através das nossas ideologias, ou através dos nossos sentimentos, ou através das nossas ilusões sobre esses objetos. Diferenciar isso tudo é complicado e é papel do psicoterapeuta, é papel do psicanalista dentro da clínica separar aquilo que é interno, aquilo que é prazer e dever e aquilo que é externo. Aquilo que é objeto desconhecido, aquilo que é objeto conhecido e aquilo que é um pressuposto de conhecimento que você tem sobre os objetos externos, tá? O inconsciente, que é essa segunda mente que o Freud tanto trabalha, forma uma ideia sobre o próprio corpo. Gente, para pensar que existe dentro de vocês uma segunda mente que tem uma ideia preconcebida de como é o teu corpo externo. Olha que coisa linda, né? E, ao mesmo tempo, esse inconsciente pressupõe o mundo externo. A consciência, ou seja, aquilo que nós entramos em contato, aquilo que nós conhecemos, aquilo que é consciente, responde apenas aos aspectos conhecidos da natureza do indivíduo. Ou seja, existe um inconsciente, tá? Que você não tem acesso a ele, você não sabe o que é que está lá dentro dele, você descobre com terapia. E existe um consciente. Esse consciente vai responder a tudo aquilo que é possível tocar com os sentidos. O pessoal que está no Meet estudando com a gente está vendo o nosso PowerPoint. A galera do Instagram, infelizmente, não tem acesso ao PowerPoint, mas eu vou traduzindo aqui para a galera poder acompanhar. Pensem em um iceberg, tá? Eu sei que é até meio clichê falar sobre isso, mas é a maneira que a galera que está chegando agora, que não conhece ainda tão bem a psicanálise, poderá visualizar o aparelho psíquico. Pensem num iceberg. A parte que vocês conhecem do iceberg é pequenininha, é o topo, é a parte de cima do iceberg. Esse seria o consciente humano, tá? Abaixo do nível d'água, nós temos uma parte do iceberg que ainda é conhecida, apesar de estar debaixo d'água, que o Freud chamaria de pré-consciente, e ainda na analogia do iceberg, nós temos a parte profunda do iceberg, que é a parte maior dele, que ele chama de inconsciente. O inconsciente você não consegue acessar, são ideias, pulsões, desejos que estão lá tão profundamente que você não consegue ter acesso. O pré-consciente é formado por ideias, memórias que você consegue resgatar. Mas observa que elas normalmente não correspondem com a realidade porque está muito misturado com sentimentos, com emoções que vêm do inconsciente. E por último, nós temos a instância do consciente humano, que é aquele capaz de entender e se apropriar dos sentimentos, do mundo externo. É aquilo que a gente consegue processar com a nossa mente. Até aqui vocês estão acompanhando, pessoal? Para o Freud, existe uma maneira, sim, de nós acessarmos o inconsciente. Tá? Claro que o indivíduo não vai conseguir fazer isso sozinho, até porque senão não seria inconsciente, percebe? O Freud utiliza então uma técnica muito interessante para acessar o inconsciente do indivíduo. Na clínica da psicopedagogia, por exemplo, a gente utiliza essa técnica freudiana quando a gente conversa com o paciente, quando a gente faz anamnese, quando a gente faz entrevista com os parentes, quando a gente pede para eles fazerem provas e testes projetivos. O inconsciente ele sai do indivíduo muitas vezes através de fala, da conversa, através de coisas que ele sonhou, através de piada, através de atos falhos, tá? É assim que o terapeuta consegue analisar o que o paciente quer trazer para ele em terapia. Eu costumo dizer que em psicanálise a gente costuma não acreditar em nada do que o paciente fala. O paciente está falando e aquilo é um grande subterfúgio para nós entendermos o que é que está por trás do discurso do paciente. Então terapia é algo muito difícil.
porque você precisa o tempo todo analisar o motivo pelo qual o paciente resolveu contar aquela história. A gente não se prende tanto à história, mas o que motivou o paciente a falar sobre aquela história. Interessante, né? Às vezes até a escolha das palavras, gente. Por que escolheu essa palavra em vez daquela outra? Isso a gente observa. Ah, esqueci o que eu ia dizer, é porque tem motivo. Ah, acaba fazendo uma piada que veio do nada e a gente percebe que aquilo tem alguma coisa a ver, algo que está incomodando e que o paciente disfarça, alguma ideia que acabou vindo ao consciente, né, de uma forma gritante, e o paciente acaba deixando escapar. Tudo isso importa, gente, são as do inconsciente. O Freud consegue indicar o inconsciente humano através da livre associação, que é a conversa, né? A pessoa começa a falar, e de repente, quando ela percebe, ela já está falando de coisas que ela não sabe nem por que ela está falando daquilo, e através das associações de ideias, palavras repetidas, teimosia ao falar de um determinado assunto, você percebe que existem questões envolvendo aqueles temas. Outra forma de você entender o teu paciente dentro da clínica é através dos sonhos, porque os sonhos são simbologias que vêm deslocadas, que vêm disfarçadas. Então, na verdade, o ego ele tenta se manter firme diante de tentações, de desejos que são naturais do ser humano, mas que são desejos às vezes difíceis de serem assimilados pelo ego. Então, o indivíduo, ao dormir, ele sonha. E ao sonhar, esses desejos eles chegam ao consciente de uma forma disfarçada, de uma forma ilustrada, folclorizada. Esse folclore precisa ser interpretado, e para isso Freud lança em 1900 um livro chamado Interpretação de Sonhos, que não tem nada a ver com interpretação de sonhos mística, tá, gente? É uma interpretação de sonhos baseada em um contexto psicanalítico, ok? Outra forma de nós identificarmos questões do inconsciente é através dos sintomas físicos. Ora, a pessoa tem sintomas físicos que a medicina não explica. A pessoa tem uma paralisia das pernas, ela tem uma dificuldade com a fala, ela fica muda de repente, às vezes ela tem uma cegueira histérica. Só que quando ela vai no neurologista, quando ela vai no clínico geral, no psiquiatra, percebe-se que fisicamente e quimicamente o corpo dela está ok. Então, se é emocional, isso tem a ver com o inconsciente. O inconsciente projeta uma ideia do corpo. E quando esse inconsciente está ferido de alguma maneira, ele projeta nesse corpo psíquico algumas dores, alguns sintomas que pode chegar ao corpo físico. E assim Freud consegue conceber a possibilidade de haver algum problema. Eu vou dar um exemplo, tá? Eu tenho um paciente que de repente, ao falar sobre a morte da mãe, então não consegue encontrar palavras para dizer o seguinte: esse mutismo aparentemente normal mostra que existe uma ideia ali difícil de ser assimilada pelo ego. E aí a gente vai entendendo o que está acontecendo com esse paciente. Outra forma do Freud de identificar o inconsciente é através dos xistes. Essa é a minha parte favorita, tá, gente? Muito cuidado quando você faz piada perto de psicanalista, porque psicanalista é craque de identificar xiste. Xiste quer dizer humor, quer dizer piada. Sabe aquela piada indecorosa, fora de hora, inadequada? É chamada de xiste. Vou dar um exemplo, tá? O meu amigo tá afim da minha amiga. Eu tenho um amigo meu que tá afim de uma amiga minha. Só que ele é casado. Aí quando entra a minha amiga, ele dá um tapão na minha perna e fala: aí, João, hein? Tá afim da fulana. Ora, ele está disfarçando um desejo que é dele, que ele nem sabe que existe, tá? E para disfarçar, ele está utilizando, numa overreaction, né, um xiste para disfarçar o que ele, na verdade, sente. Percebe que os humoristas, de forma geral, eles são capazes de falar grandes verdades através do humor, mas parece que o humor ele acaba suavizando um pouco, né, suavizando aquilo que ele deseja e que precisa ser dito. Isso até me remete um pouco à Idade Média, quando nós tínhamos nas cortes o chamado bobo. O bobo da corte era aquele indivíduo
dotado de uma capacidade humorística absurda, que ele era o único que podia falar verdades para o rei. Todos perdiam a cabeça, menos o bobo da corte. O bobo da corte podia usar do xiste para falar a verdade até mesmo para o rei. E por último, e não menos importante, o Freud diz que atos falhos é uma ótima maneira de você identificar o que está acontecendo internamente com o teu paciente, tá? Vou dar um exemplo que aconteceu comigo, tá? Eu já dei esse exemplo outras vezes aqui, mas acho que vale a pena porque é muito engraçado. Eu não sou muito de receber visitas, não gosto muito, não sei vocês, mas visita boa é aquela visita que chega e depois vai embora. Aí teve uma vez que foi chegar uma visita na minha casa e era uma visita que eu não estava muito afim de receber, enfim, e ainda veio com a família. E aí quando eu abri a porta, em vez de eu dizer oi, eu falei tchau. Olha que situação difícil que eu fiquei, né? Porque o meu inconsciente gritou, falou mais alto. O meu desejo de não receber a pessoa era maior do que o meu desejo consciente de receber. E aí, imediatamente, o meu inconsciente passou pela minha linha do recalque, né? Ultrapassou a medida do bom senso e acabou gritando e falando por mim. Então é o que a gente chama de ato falho. Vocês estão gostando até aqui? Vão colocando aí comentários se vocês estão curtindo a nossa aula. Digam, eu estou gostando, estou curtindo, quero saber mais sobre isso. Por favor, pessoal do Meeting e pessoal do Instagram, vai fazendo comentário aí, tá? Estou vendo que a galera tá rindo da minha história, né? É porque não aconteceu com vocês, senão vocês não estavam rindo. Bom, gente, chegamos ao primeiro mecanismo de defesa que o Freud ele identifica, que é o recalque, também chamado de repressão. É um mecanismo fundamental e o mais estudado por Freud. O recalque é uma barreira que deveria ser sólida. É uma barreira que impede o conteúdo inconsciente chegar ao consciente. E ainda bem que a barreira do recalque existe. Senão, a gente seria capaz de superar a nossa boa educação para falar tudo aquilo que a gente pensa, para ser aquilo que a gente primitivamente é. Os nossos desejos, né, primitivos, eles ficariam todos muito evidentes. Tanto é que, por exemplo, o psicótico é aquele indivíduo, né, cuja clínica nós estudamos, não existe a barreira do recalque. Ou se existe, está deformada. O inconsciente e o consciente se misturam e o sujeito então entra em fantasias. Fantasias essas que ajudam ele a viver numa realidade que ele não aceita. Tá? Então esse é o psicótico. O psicótico não tem a barreira do recalque. A maioria de nós, ainda bem, né, temos a maioria de nós tem a barreira do recalque que nos impede de colocar o nosso eu, o nosso interno por cima do externo. No recalque, o pensamento, o sentimento, o desejo, tudo aquilo que é inaceitável é simplesmente descartado, vai lá para os cafundós do teu inconsciente, e isso faz com que o ser humano mantenha a energia permanente para manter essas ideias na consciência. Eu costumo dizer que a repressão, ou a barreira do recalque, ela é porosa. Então, algumas pulsões do inconsciente acabam, evidentemente, passando pelo recalque e chegando até o consciente. Não é à toa que nós sonhamos. O sonho nada mais é do que isso. As pulsões do inconsciente acabam ultrapassando os limites do recalque e chegando à consciência através dos sonhos, através dos atos falhos, dos xistes, tá? O que é a angústia? Para Freud, existe um estranhamento entre aquilo que é natural e primitivo e as construções sociais. O que significa isso? Bom, gente, nós somos serizinhos que vivem na Terra já há 2 bilhões de anos. 2 bilhões de anos. É muito tempo. Se a gente parar para analisar, antes de nós sermos seres humanos, seguindo uma lógica darwinista, nós éramos outras coisas. Nós éramos algum bichinho que evoluímos até sermos seres humanos. O ser humano vive na Terra cerca de 2 milhões de anos. É muito tempo. É muito tempo. A nossa existência como Homo sapiens, se eu não me engano, remonta aí em torno de 1 milhão de anos. Quem já leu o historiador Yuval Harari,
sabe do que eu estou falando. Aliás, eu sugiro que vocês leiam esse grande historiador, Yuval Harari, porque ele fala dos tipos de seres humanos e como nós temos desejos e vontades que são primitivas até hoje. Esses desejos e vontades primitivas que nós temos até hoje, eles se chocam com algo que foi criado muito recentemente, que são as construções sociais, que é a boa educação. Por exemplo, gente, tá um calor danado, a minha vontade era tirar minha roupa. Não se assanhem, tá? Como nós estamos numa palestra muito importante, a professora Rosária é uma mulher muito digna, me contratou para estar aqui conversando com vocês, eu botei uma roupa. E eu botei um terno porque na nossa construção social colocar um terno é mostrar que eu estou vestido para uma ocasião importante. Então o terno valoriza esse lugar onde nós estamos. Perceba que a construção social ela é simbólica. Nós criamos simbologias para melhor viver em comunidade, para melhor viver em sociedade. Porque, como diria Aristóteles, nós somos animais sociais. Diferentemente dos outros bichinhos, a gente é muito social e a gente se relaciona através das simbologias. Por exemplo, eu trabalho na Peugeot, estou dando um exemplo, tá, gente? Eu não trabalho na Peugeot. Mas vamos supor que eu trabalhe na Peugeot e tem um companheiro nosso que trabalha na Peugeot lá no Japão. Ora, eu e ele não nos conhecemos, mas nós estamos aproximados pela mesma simbologia que é a empresa Peugeot, tá bom? Então isso são construtos sociais que se chocam o tempo todo com a nossa natureza humana. Olha que legal! E isso nos traz angústia, porque quando a gente tem que sublimar, ou negar, ou recalcar os nossos desejos internos, os nossos desejos primitivos, para melhor viver em sociedade, o que acontece com a gente? A gente entra em estado de angústia. E a gente nem sabe por que a gente está sentindo essa dor. Angústia é isso, é aquela dor que a gente não sabe de onde vem. Freud dizia não haver natureza do homem, mas sim o homem dentro da natureza. Então ele era darwinista, ele não acreditava nessa visão positivista de que o homem é o último limite da natureza, ao contrário, que o homem, sob vários aspectos, ele se boicota, ele se humilha, ele castra seus sonhos. Não, quem falou isso foi o Gonzaguinha. Mas tá bom também, né? Então, o Freud ele vai dizer que o homem ele está na natureza. E não existe uma natureza que seja humana. Né? Nós somos bichinhos. E por sermos bichinhos, nós temos desejos. E por termos desejos, nós não podemos o tempo todo suplantar esses desejos em prol da sociabilidade. É preciso haver uma negociação. Quem é que negocia? Tic-tac, tic-tac. Quem é que sabe a resposta? Quem é que negocia? É o ego. O ego é quem negocia o que é interno e primitivo e o que é externo e social. Tá dando para acompanhar? É legal pra caramba, né? Fala aí, pode dizer. Coloca aí, é legal pra caramba, porque a gente sabe que é. É uma matéria muito divertida a psicanálise. O Freud seguia um modelo darwinista e ele dizia que há um inconsciente e por conta disso o ser não é racional. Bom, pessoal, o que é que causa angústia? É o ser animal versus o ser racional. Percebe? Isso nos traz, inclusive, no nosso dia a dia, uma ansiedade. Nós temos uma grande diferença entre aquilo que a gente quer e aquilo que a gente pode. Olha que interessante. E para isso é preciso primeiro se conhecer. Conhecer o que você quer e entender o que você pode ter. Quando você entra nessa equaçãozinha aí e descobre a solução disso, e para isso que serve a terapia, mais uma vez, vou falar para vocês, façam terapia. Não é mágica, não é feitiçaria, é você conhecer você mesmo. Conhecer o que você quer e conhecer aquilo que você pode. E por que pode? E quem é que disse que você pode? E quem disse que você não pode? Isso tudo são questões trazidas à tona dentro da terapia psicanalítica. Venha conversar comigo, quem tem interesse em fazer psicanálise, cursar psicanálise ou fazer terapia psicanalítica. Vem falar comigo no final da aula. Quais são as causas das angústias e das ansiedades, pessoal? Perda de um objeto. Algo que era importante e eu perdi. Rejeição ou fracasso. Isso traz angústia, perda de objeto, rejeição ou fracasso.
Manutenção da identidade. Ora, se eu não sei quem eu sou e o mundo externo invade o mundo interno, é o que o Jung vai chamar de sombras. As pessoas vão criar sombras dentro de nós, né? Significa que eu tenho que o tempo todo estar fazendo a manutenção da minha identidade. O nome disso é narcisismo. Quando a gente tem que fazer a manutenção da nossa identidade, nós entramos em sofrimento. Porque o ideal é ser e não ficar nessa construção de ser o tempo todo. E quando nós temos que fazer uma manutenção da nossa autoestima, o que é a autoestima? É justamente você colocar libido, colocar prazer no eu. Ou seja, você leva prazer até o ego. Quando o teu ego está ferido, um mecanismo de defesa muito natural do teu corpo é jogar prazer para o eu. É o que faz as meninas que tomaram um não do namorado ou que brigaram recentemente, colocar uma roupa preta e dançar na pista, numa boate, ao som de Anitta. A gente tem a necessidade de autoestima, de se sentir bem. Então, quando a gente está tristinho, o nosso ego está caidinho, né? Eu posso falar por mim, eu boto uma roupinha bonitinha e saio desfilando, aí a gente se sente bem, né? Mas isso é também uma espécie de narcisismo. Isso é assunto para o módulo 2, tá? Algumas lutas internas, gente. Quais são as lutas que a gente trava dentro da gente? Efemeridade versus comparação. As pulsões de desejo, de prazer, de não pode, né, contra o que a sociedade nos impõe. É a liberdade, o desejo de ser livre e o medo de ser livre. Porque tem gente que não está pronta para ser livre, porque gosta de sentir medo. O medo é uma forma da pessoa se sentir segura dentro de um raio de ação. Já para pensar nisso? Pois é. Vai ouvindo que são verdades que machucam a gente, mas acontece isso mesmo. E há rotinas que acabam se entrando em crise com a habilidade. A gente se prende tanto a rotinas, né, para se sentir seguro dentro de um espaço-tempo, que esquece de ser inventivo. Por isso que é tão bom trabalhar com crianças, né? Crianças ensinam a gente a ser inventivo e a gente ensina as crianças a ter foco. Estão curtindo até aqui? Bota seu comentário aí, fala, eu estou aqui, eu sou o ser, eu não sou o não ser, eu amo, eu quero estar aqui, adorei, quero fazer o curso com João Pedro Roriz, professora Rosária, me inscreva no curso do João, façam seu comentário aí, tá, pessoal? Formas de lidar com a ansiedade. Vamos entrar nessa conversa agora? Ou vocês não estão preparados para isso? Formas de lidar. Bom, a gente tem duas maneiras básicas de lidar com a angústia. Ou pelo menos de tentar lidar com a ansiedade, tá? Quais são as maneiras da gente lidar com a ansiedade? Ou a gente enfrenta. O que é enfrentar? É enfrentamento, né? É estar de frente. É pegar o touro brabo pelo chifre. É entender que existe uma realidade e entender a realidade não com os olhos de quem quer ser, mas com os olhos de quem é. Difícil, né? O enfrentamento, você tem que se conhecer para tentar entender a realidade que te cinge, ok, pessoal? Então essa é uma maneira, é você enfrentar a realidade. Na terapia é o que a gente busca. Opa, vamos enfrentar a realidade aqui? Ai, mas dói muito. Mas não tem outro jeito, a gente tem que enfrentar o que dói. Até porque para de doer, desensibiliza, tá? A outra maneira que nós temos de enfrentar a realidade, que já não é tão bom assim, né? Porque traz mais problema do que solução, é deformar a realidade. É aqui que entram os mecanismos de defesa. Vou dar um exemplo, tá? Qual é a primeira atitude que uma pessoa tem ao descobrir que alguém muito querido morreu? É negar, não é? É dizer assim, não, isso não aconteceu. A negação ela é necessária naquele momento. A pessoa deforma a realidade para melhor entender o que aconteceu com ela. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Estava aqui, e o passarinho que eu cuidava lá na gaiolinha, enfim, ele estava na gaiola porque ele estava um bichinho que estava sozinho, tá? Eu tirei ele da natureza para cuidar dele, porque eu não gosto de passarinhos presos, tá? Mas eu estava cuidando dele e ele morreu. Eu fiquei arrasado. Eu tinha o quê? 7 anos, era a primeira vez que eu entrava em contato com a morte. Ninguém tinha conversado comigo sobre isso. Fiquei arrasado. Como é que um ser existe e de repente não existe mais? Aí a minha mãe veio dizer para mim, meu filho,
quem sabe ele não nasceu em outra vida. Tá? Mas primeiro ela disse que ele tinha batido asa e voado. Enfim, tentou jogar um caô para cima de mim para ver se eu parava de chorar, né? E aquilo é uma deformação da realidade. É não o enfrentamento da realidade dura, mas é a tentativa de consolo de uma realidade que não é tão dura, algo que é mais simples. Aí você vai dizer, então a psicanálise é dura? É, ela é dura. Mas quando a pessoa chega com um sofrimento, a gente não faz isso logo de cara, tá? A gente prepara a pessoa para isso. Então a gente escuta, a gente faz acolhimento. Depois é que a gente vai trabalhar com esse enfrentamento, tá? Isso é muito importante vocês saberem. O Freud eu já não sei se fazia isso, porque ele era alemão, né? E alemão vocês sabem como é que é, né? Ainda mais naquela época, né? O alemãozão lá ele era meio endurecido. Hoje a psicanálise é muito diferente. Bom, quais são os mecanismos de defesa mais comuns? Já falei de alguns, né? Negação é quando a gente nega a realidade, porque ela é dura demais. Projeção é uma das que eu mais gosto. Sabe quando você fala muito de alguém? E quando você vê, você não está falando mais desse alguém, você está falando de si mesmo? Só que você projeta no outro as belezas, as bondades, as ruindades que você tem. Olha que interessante. Normalmente, quando Pedro fala sobre Paulo, Pedro não está falando de Paulo, Pedro está falando de Pedro. Eu, na análise, eu sei muito mais sobre Pedro quando ele fala sobre Paulo do que sobre Paulo. Pedro, na análise, fala sobre Paulo. Só que eu tenho mais conhecimento sobre Pedro do que sobre Paulo, porque eu entendo que ele está projetando muita coisa no Paulo. Nós temos também a identificação. Gente, a identificação é muito natural acontecer com filhos, tá? Então você tem um pai que sempre foi muito rígido, tá? Nas suas condutas, nas suas escolhas, não abre muito espaço para flexibilidade, não abre muito espaço para o amor, para a afetividade, é tudo muito racional, muito aqui e agora, preto no branco. As chances desse filho ser isso ou ser o oposto disso é muito grande. Mas quando eu falo ser isso ou ser o oposto disso, eu estou falando num limite absurdo, tá? O nome disso é identificação. Eu preciso entender essa realidade, como eu não consigo, eu pego aquilo que eu entendo e, vamos dizer assim, acabo me impregnando dessa relação que eu tenho para poder melhor viver na vida, porque é assim, é desse jeito que eu conheço o mundo, é através do outro. O nome disso é identificação. Nós temos também a formação reativa. Formação reativa é quando você reage exageradamente a algo que aparentemente não deveria te fazer nenhum mal. Se algo não te toca, você não reage exageradamente àquilo. Agora, quando chega uma pessoa reagindo exageradamente a algo, é porque aquilo mexeu com ele. Então, muito cuidado com as suas reações, tá? Uma coisa que eu tenho percebido hoje nas redes sociais, e aqui a gente já traz para um campo mais prático, que eu sei que vocês gostam, tá? Tomem cuidado com as polêmicas. Quando você estiver imbuído de uma certeza acadêmica sobre algo, escolha o lugar ideal para você fazer essa sua observação. Esteja num ambiente propício para isso. Quando a gente joga nossas pérolas aos porcos, né, utilizando aí uma passagem bíblica, quando a gente joga nossas pérolas a quem não sabe o que fazer com elas, tá? O que acontece? É muito fácil esse assunto que a gente traz entrar para o campo da polêmica. E no campo da polêmica, a ciência não faz sentido. O que faz sentido é o senso comum. É o que rege a polêmica. A polêmica rege o senso comum e não pelos aspectos científicos, tá bom? E pode observar, quando a gente reage muito exageradamente a alguma informação que chega para a gente na rede social, ou algum parente traz algo que nos parece absurdo, a gente fala, eu nem ligo para isso, mas se está reagindo muito àquilo é porque liga sim. E quem está mal intencionado percebe isso à distância. Então toma cuidado com as suas reações, tá? Bom, outro mecanismo de defesa é a racionalização. Quando eu começo a explicar muito o óbvio, quando eu começo a explicar muito os motivos, é porque eu tenho problema com esse motivo, tá?
Tem pessoas que passam a vida explicando tudo. Já reparou? Porque são inseguras de si mesma. Então a pessoa fez um ato que sabe que aquele ato não foi bom. E aí ela tenta, de alguma maneira, construir uma retórica em torno daquilo para mostrar que aquilo é bom. Só que não consegue. Essa racionalização é um mecanismo de defesa, é uma tentativa de modificar a realidade para o seu bel prazer. Também é uma forma de narcisismo. E por último, não menos importante, eu coloquei aqui na nossa lista de mecanismos de defesa, a sublimação. É um dos que eu mais gosto, tá? A sublimação ela é muito importante para a sociedade, tudo bem? Quando você sofre um trauma, você tem várias maneiras de lidar com o trauma. Uma delas é transformando esse trauma em algo positivo para você e para o outro. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu sofri bullying na minha infância e eu sofri bullying, violência física, psicológica, cultural. Foram violências bastante sistemáticas e feitas por quem sabia do que estava fazendo, entenda? Pessoas que queriam mesmo me causar algum mal. Quando eu entendi que eu tinha passado por uma violência, porque demora um tempo para você entender, né? Quando você não conhece algo, é difícil você explicar esse algo que acontece com você. Eu fui tentar sublimar isso. De que maneira? Falando sobre isso, ajudando pessoas que sofreram bullying. Então, se vocês olharem na minha literatura, eu sou autor de 37 livros, a maioria desses livros para adolescentes, e alguns desses livros falam sobre bullying. Por que será? É uma tentativa de destilar o veneno. É uma forma de você tentar suavizar aquilo que aconteceu com você. É uma sublimação. Tá gostando, pessoal? Coloca comentário aí. Ah, isso já aconteceu comigo, tamo junto. Isso aí, comente o que vocês estão achando do nosso aulão. Lembrando a todos que nós vamos ter o nosso curso de psicanálise. E eu quero vocês lá comigo, viu, pessoal? Mas para isso é importante saber, né? O que é psicanálise? Eu posso dividir psicanálise em três visões diferentes, tá? A psicanálise é uma teoria, ok? É uma cultura, vamos dizer assim, e uma terapia. Então vamos lá, teoria é uma teoria epistemológica, ele tem um objetivo, ele tem um método, tá? É uma terapia porque ele trata doenças de origem emocional, auxilia no tratamento de doenças neurológicas, tá? É um auxílio, não ocupa o lugar da medicina, é algo à parte. E por último é uma cultura, é uma forma de conhecimento que você pode levar para dentro da sala de aula, para a tua família. Enfim, você pode espraiar esse conhecimento para várias áreas do saber. O Freud, ele concebeu que existe inconsciente, pré-consciente e consciente, né? Então vamos lá, consciente, pré-consciente e inconsciente. Mas ele percebeu que essa teoria dele, ela era incapaz de explicar tudo o que acontecia com um ser humano. Então ele entende que dentro do inconsciente há duas forças muito grandes, que às vezes lutam entre elas e às vezes entram em conluio. É o superego e o id. Já falamos sobre isso. O id é o prazer, é aquilo que nasce com você. Ele é amoral. Ele não tem conhecimento de moralidade. Não é imoral, não. Ele é amoral. Ele não sabe o que é moralidade. Tá? O superego, por sua vez, é um imperativo moral. Quando a gente começa a ficar grandinho, ali com 5, 6 aninhos, a gente começa a perceber que nem tudo que a gente quer, a gente pode. Tá? E aí o Freud vai fazer uma teoria linda, que é a teoria da castração. Não vamos entrar nisso agora, porque é muita coisa. Mas nós criamos, então, a partir dos 5, 6 anos, o superego, que é o supereu. O superego e o id, eles são inconscientes, eles são instâncias do inconsciente. E eles pedem ao ego coisas. Eles pedem ação e pensamentos do ego. O ego, então, tem que fazer um trabalho muito difícil, que é mediar essas duas instâncias tão diferentes umas da outra, né? E ainda por cima, o pobre coitado do ego, ou seja, o eu, ainda tem que mediar o que acontece com o mundo externo. Então pode ver que é uma salada difícil de ser resolvida, né? É preciso ter uma terapia assim. Eu costumo falar que todos nós temos nas nossas ideias, vamos dizer que um novelozinho de lã todo embaralhadinho.
Quando a gente vai para a terapia, o terapeuta consegue achar a pontinha. Acha a pontinha de lã. Ai, que bonitinho, né? E vai tricotando alguma coisa com isso. E entrega de volta para o paciente os pensamentos um pouquinho mais organizados. Então é como se a gente passasse a camisa, tá? A camisa chega amarrotada e a gente pega e passa a camisa. A gente deixa o pensamento da pessoa mais organizadinho. É bem legal, eu sugiro que todos vocês façam. Não tem nada a ver com loucura, não tem nada a ver com desapropriação do eu, tem mais a ver com autoconhecimento, tá? Com lapidar as próprias expectativas, os próprios desejos em relação ao interior e ao exterior. Bom, gente, quando a gente fala em psicanálise, tá? Psicanálise propriamente dita, existem 3 clínicas que nós trabalhamos, ou seja, o ser humano ele é dividido entre 3 grandes clínicas, neurótica, psicótica e perversa, tá? A neurótica ela é tratável, ela impura, vamos dizer, neurótico não é uma coisa ruim, tá? O neurótico é aquele que ama através do outro. Ele deseja o outro e ele defende a autoestima, ele defende o ego, tá? O psicótico, eu já expliquei, é aquele que confunde, né, realidade com fantasia. É aquele que a barreira de recalque, ela sofreu algum dano, tá? E ele então mistura inconsciente com consciente. A clínica psicótica é muito difícil. Eu, pelo menos, tenho dificuldade com a clínica psicótica. E a clínica perversa é uma clínica que eu particularmente sou um estudioso da clínica perversa. Eu trabalho muito com parentes de pessoas perversas e eu faço um estudo muito legal sobre perversão. O perverso é aquele tipo de ser humano que ele não se coloca no lugar do outro, ele não se identifica com o outro, ele não ama, porque ele é incapaz de se colocar no lugar do outro. Na verdade, ele teme o outro. Então o perverso ele observa as pessoas ao redor ou como alvo ou então como utilitário, tá? As pessoas não têm outra importância a não ser essa. Ou ele é alvo ou ele é utilitário. E eu particularmente tenho uma certa... eu gosto de estudar a mente do perverso, tá? Eu não trabalho perversos dentro da minha clínica, mas eu trabalho com filhos de perversos, com namorado, namorada, marido, esposa de perversos, e eu acho mó barato, gosto muito, tá? Existem as variantes. Existem clínicas psicanalíticas que estão na emenda entre neurótico e psicótico, entre neurótico e perverso, que são muito legais também da gente estudar, tá bom? Nós temos, por exemplo, no neurótico, a parte psicótica da personalidade, e nós temos também no neurótico a parte perversa da personalidade. Então, se você era pequenininho, que você arrancou aquele bigodinho do gatinho e depois você ficou se sentindo mal, era a parte perversa da tua personalidade agindo. Tudo bem? Sabe quando você pensou que existiam amiguinhos imaginários quando você era criança? Pois é, isso é a parte psicótica da tua personalidade, inclusive a construção dela. E são muito importantes para a nossa vida como neuróticos, tá? Da mesma forma, o psicótico e o perverso têm uma parte neurótica da personalidade deles. Então, se chega um psicótico para ser atendido, ele tem que ter o tratamento também psiquiátrico, tá? Com o psiquiatra. E dentro da minha clínica eu vou tentar me associar com a parte neurótica da personalidade dele. Quais são os mais conhecidos? Quais são as clínicas psicológicas mais conhecidas que estão nas emendas? É o borderline. O borderline é aquele que está entre o neurótico e o perverso. Ele tem dificuldades de lidar com o outro, ele teme o outro, mas ele também tem medo de perder o próprio poder. Ele tem os lados negativos do neurótico e os lados negativos do perverso. Tá? E nós temos também os adictos. Os adictos são aqueles que têm dificuldade de falar o que sentem. E aí eles falam através das ações. Esses estão entre a clínica neurótica e a clínica psicótica. Eu estou vendo que tem umas perguntinhas aqui no Instagram. Eu vou aproveitar que a gente tem alguns minutinhos e vou responder essas perguntas, tá? Também tem uma galerinha aqui bacana no Meet fazendo perguntas. Então eu vou me permitir esses
a gente responder umas perguntas. Pode ser assim? Beleza. Olha, gente, eu vou deixar aqui o meu contato. Já anota aí, tá bom? Quem quiser fazer terapia psicanalítica comigo. Ah, eu já sou terapeuta. Pode fazer supervisão? Pode, será bem-vindo. Numa supervisão clínica. Quem quiser fazer formação psicanalítica, olha, gostei, quero ser psicanalista. Vem, a gente tem, a Rosária sabe, ela é grande incentivadora. Nós temos uma escola, tá? Que nós atuamos como professor e você será bem-vindo como aluno na formação psicanalítica. Me manda um e-mail, jproriza@gmail.com, ou se quiser, manda um WhatsApp, anota aí. Pode pegar a caneta que eu espero. 2199-888-5570. 2199-888-5570. Bom, eu vou começar aqui com... O pessoal está me xingando aqui. Não fale em variantes. A Cici está parabenizando o trabalho. Obrigado, Cici. A Fabiana está dizendo que os perversos são egocêntricos. Olha, a galera comentando pra caramba no Instagram. Muito obrigado, tá? A Sara dizendo que quanto mais busca conhecer a psicanálise, mais ela ama. A Daisy está perguntando a diferença entre psicologia e psicanálise. Boa pergunta. Vamos lá? A psicanálise, ela tem uma forma de lidar com a terapia completamente diferente do psicólogo. O psicólogo ele pode fazer depois uma formação psicanalítica e trabalhar com a psicanálise, tá? Dentro da psicologia, você vai olhar o indivíduo e as questões emergenciais dele, tá? Os objetivos muito claramente daquilo que ele quer fazer e como chegar a esses objetivos. Então a psicologia trabalha de forma muito objetiva. E a psicanálise é um aprofundamento do inconsciente, é fazer uma descoberta do inconsciente desse paciente. Tá? O psicólogo pode usar a clínica psicanalítica, tanto é que ele estuda para isso. Agora, na psicologia existem outras linhas. Cognitivo-comportamental, existe os rogerianos, que eu adoro, que é de Carl Roger, que é mó barato. Existe a Gestalt. Agora, aqui entre nós... Vou puxar a sardinha para o meu lado, que a professora Rosária não nos escute, porque ela é psicóloga. Muitas dessas linhas utilizam a psicanálise, viu? Então tá bom. Agora, você quer ser um psicanalista? Você faz a formação fora da faculdade. Você faz nas associações e nos institutos de psicanálise, tudo bem? Para ser psicólogo, tem que entrar na faculdade de psicologia. Qual é a diferença da psicologia, psicanálise para psiquiatria? Psiquiatra é médico. Ele vai observar as questões químicas do cérebro. Se está faltando química, se está precisando tomar remédio. Então, é alopático, é medicinal, tá? A psicanálise não é medicinal, ela é o estudo do inconsciente e a psicologia é o estudo do comportamento humano. Deu para entender mais ou menos? Agora, eu estou resumindo, tá, gente? Isso é creme de la creme, porque a discussão é mais profunda que essa, evidentemente, tá? A galera tá aqui elogiando pra caramba, repete o número, tá bom. Meu celular, anota aí, 99888-5570. 99888-5570. O DDD é 21. Bom, eu vou fechar aqui o nosso PowerPoint pra galera do Meeting, tá? Pra gente responder as perguntas da galera. Vamos abrir para perguntinha, pessoal? Vocês fazem a pergunta, eu falo para a galera do Instagram, tá bom? Galera do Instagram, se cair a conexão, porque a gente tem tempo limitado, vocês falam comigo em inbox, tá bom? Vamos lá, galera. Abrindo aí a pergunta para o pessoal que está no Meeting, ouvindo a gente. Qual é o melhor tratamento para a síndrome do pânico, diz a Fabiana. Bom, vamos lá. A fobia, dentro da psicanálise, a gente estuda que o neurótico ele tem vários tipos. Existem vários tipos de neurótico. Entre eles existem os obsessivos, existem os compulsivos, existem os fóbicos. Tá? Quando você simbologiza alguma coisa sobre a realidade e você entra em contato com a realidade e essa realidade não corresponde àquilo que você sintetizou dentro de você, que você simbolizou sobre o mundo, você
acaba entrando num quadro fóbico, né? Ou então existem simbologias a respeito de traumas do passado que estão sintetizados em alguns objetos, em alguns animais. Tem gente que tem fobia de aranha. Mas quando vai perceber, às vezes não tem a ver com a aranha. A aranha é uma simbologização de algo traumático que aconteceu no passado e é preciso investigar. Bom, alguns casos fóbicos precisam ser imediatamente tratados com o psiquiatra. Então caberá um primeiro diagnóstico, tá? O psicanalista ele percebe, opa, peraí, aqui nesse caso, tá impedindo a pessoa de viver? Tá atrapalhando a pessoa de viver? Vai primeiro no psiquiatra, faz um diagnóstico, vai ver se existe a necessidade de medicação. Depois volta aqui para nós fazermos uma terapia e entender os motivos que te levaram a esse quadro. Porque o remédio, a gente entende que ele é importante, mas ele é um paliativo. O que vai te curar, entre aspas, é a terapia do psicólogo ou do psicanalista, tá bom? Quem tem mais perguntas para fazer aqui? Tem gente que teve uma pessoa que perguntou a diferença entre psicanálise e psicopedagogia. A psicopedagogia é o seguinte, pessoal, você precisa ser professor, tá? Ou psicólogo e fazer uma pós-graduação em psicopedagogia. Você vai trabalhar especificamente com transtornos de aprendizado. Você não vai fazer terapia com as pessoas. A psicanálise não. Você estuda a teoria, a prática e você ainda faz terapia pessoal para identificar no outro os problemas inconscientes, tá? E é uma terapia longa. A terapia na psicopedagogia ela é mais curta também. Vamos lá, gente? Quem tem mais perguntas? A Fabiana perguntando, gostaria de ter os seus livros. Entra no meu site, joaopedrororiz.com.br, você vai conhecer todos os meus livros. Ou então no Google, dá um Google que você vai achar. Quem é que está perguntando? Priscila? Fala aí, Priscila. Para a gente ser psicanalista, eu preciso ser psicólogo? Não precisa, tá? Vamos lá, a pergunta da Priscila é para o pessoal do Instagram. Para ser psicanalista, preciso ser psicólogo? Não. Você tem que ter um curso superior ou um curso análogo ao curso superior e fazer a formação psicanalítica em uma associação ou em um instituto de qualidade. Tomem cuidado com cursinhos de internet que tá assim de cursinho vagabundo que quer te dar o diploma em 6 meses. Não acreditem nisso, por favor. Aliás, isso foi uma dica da professora Rosária para mim no começo da minha carreira. João, tá aí, professora? Ah, linda, linda. Já voltei. Já voltou, meu amor? Eu estava só terminando de explicar para a colega que busquem cursos de pelo menos 2 a 3 anos de duração, por favor, que atendam a um tripé, tá bom? O tripé é teoria, você fazer análise pessoal, tem uma quantidade de horas mínimas e fazer supervisão do seu trabalho como psicanalista, tá bom? Professora Rosária, você já quer tomar a palavra? Você que sabe, posso? Não, pode continuar respondendo as meninas. Tá. Porque eu vou complementar isso aí da psicopedagogia e psicanálise. Ah, legal, acho bom, porque a gente aqui fica muito no campo, como é um aulão, né, gente? A gente não aprofunda tanto. Rápido, aí eu fico pegando os ganchinhos aqui para ver o que eu posso. Eu vejo a galera do Instagram, tudo bem, professora Rosária? Não tem mais perguntas para você fazer? Desculpa. Tem. A Fabiana está perguntando assim, ó, qual é o primeiro passo para acalmar uma pessoa que tá com ansiedade? Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, se a gente não é um terapeuta, e mesmo o terapeuta quando está em família não é terapeuta, né? Quando uma pessoa chega que está com ansiedade, ou seja, significa que algo que ela quer fazer, ela não pode. Existe uma diferença entre o dever e o poder, tá? É muito importante escutar, fazer uma escuta sem críticas, deixar a pessoa esvaziar, deixar a pessoa furar esse mioma e escorrer esse líquido, né? Esse pus, deixar a pessoa se aliviar. Você escuta, você releva as coisas que ela falar que sejam de tom pessoal e você diz para ela, eu estou aqui com você para o que der e vier. Se eu puder ajudar, eu estarei aqui do teu lado. Acho que essa posição é muito importante para a pessoa sentir que ela tem uma rede de apoio. Agora,
Indicar um terapeuta de qualidade é fundamental, porque tem questões pessoais que ela não vai falar para você, que ela só vai falar mesmo em terapia, que é absolutamente sigiloso. Pessoal do Instagram, vou me despedindo da galera do Instagram, vou ficar com o pessoal do Meeting. Um beijo carinhoso para a galera do Instagram que acompanhou a gente, né, professora Rosária? Claro, manda meu beijo também. Um beijão da professora Rosária para vocês. Roriz. Espero que vocês tenham gostado. Fala, Simone. Antes de você finalizar, dá a palavra, por favor, chave para o pessoal. A palavra-chave para vocês ganharem o certificado com a professora Rosária, tá? É metafísica. A palavra é metafísica. Essa é a palavra-chave. A palavra é para ser difícil mesmo, tá? A Fabiana está perguntando se eu atendo no meu consultório. Sim, eu atendo e faço atendimento online também. Então, o pessoal que está fora do país, que está em outras regiões, pode me procurar que a gente faz a terapia online sem problema nenhum. Só mais uma coisa, professor Rori. O link com o formulário para eles preencherem vão ser colocados nos grupos. Tá. Inclusive tem o link da bio do Instagram nosso. Tá. Galera do Instagram, quem estiver me ouvindo, procura na bio o link para o formulário para vocês receberem o certificado. Lembrando que a palavra é metafísica, mandando um beijão para a Pri Tabeca. Olha que nome legal. Pri Tabeca, que amou a aula de hoje. Obrigado, Pri. Um beijo para a galera do Instagram. João, avisa também que o formulário só vai ficar disponível até 20 para as 9. Vocês ouviram, né? Até 20 para as 9 o formulário no Instagram, tá bom? Para ganhar o certificado. Beijo para a galera do Instagram. Até a próxima.